Salve, salve, derivando Deus! Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um desafio. Desafio aqui pauleira de ótica, tudo bem? Então, espero que você tenha tentado. Se você ainda não tentou, pausa o vídeo agora e tenta resolver. E sem mais delongas, vamos aqui para nossa questão, tudo bem? Uma lente convergente de diâmetro 2L, tá aqui ó, diâmetro 2L, é construída com diamante, cujo índice de refração varia com o comprimento de onda da luz incidente. A gente vai discutir sobre isso já já. Para a luz violeta, o índice de refração é 2,60, 2,50. Então aqui ó, luz violeta, índice de refração 2,50. Para a luz amarela, índice de refração 2,43. E para a vermelha, o índice de refração vai ser 2,40, perfeito? Então, seguinte, nossa primeira discussão aqui, ó, eu quero fazer uma aula mais completinha, então me perdoem, que eu imagino que o tempo vai passar bem, tipo, do padrão, que a gente vai ter uma lente convergente. Vamos primeiro discutir sobre os tipos de lente, pode ser? Vamos discutir aqui, ó, sobre os tipos de lente. Primeiro, o que é uma lente? Uma lente vai ser composta por duas circunferências. Como assim duas circunferências, Boneto? Calma aí, ó. Imagina a gente... Opa, isso aqui é uma elipse, né? Imagina que aqui a gente tem uma circunferência. Vocês percebem que eu não sou bom em fazendo circunferências, né? Imagina que aqui a gente tem uma circunferência. E aqui a gente tem outra circunferência. A lente a ser montada, como que ela vai ser feita? A lente a ser montada vai seguir essa ideiazinha aqui, ó. A gente apaga aqui. E a lente a ser montada seria, por exemplo, esse esquemazinho aqui, ó. Esse é um exemplo de lente que pode ser montada, perfeito? Essa é uma lente a ser montada, que vai ser o encontro de duas circunferências. Você pergunta, tá bom, essa circunferência representa o quê? Essa circunferência que eu desenhei para formar a lente representa um espelho esférico, nitidamente, né? E representa um espelho esférico que pode ser ou convexo ou côncavo. Perfeito? Ou convexo ou côncavo. Caso o espelho seja convexo, perceba que a parte de reflexão da lente seria essa. E vamos supor que aqui ó, tivesse um espelho aqui aqui tivesse um espelho côncavo nessa parte, nessa partezinha aqui, ó. A gente poderia ter um espelho côncavo aqui ó, aqui convexo. E aqui a gente poderia ter um côncavo? Até poderia, mas não tem muito sentido, né? Faz mais sentido a gente ter um espelho aqui também, formando o quê? Uma lente biconvexa, formada por dois espelhos convexos. Perceba que as duas faces vão ser convexas. É basicamente essa a ideia. E qual que é a função de uma lente? Vamos apagar aqui, ó. Apagando bem essa circunferência aqui. Apagando essa circunferência. A ideia é que uma lente vai vir um raio de luz. O raio de luz vai sofrer uma refração aqui dentro. A gente não vai se aprofundar muito sobre o que acontece dentro da lente. Mas o importante é que o raio de luz pode sair desviado, ou seja, pode vir em paralelo e ele sair entrando, ou no caso saindo aqui, beleza? A ideia é uma lente convergente ou divergente. A lente convergente é a lente que converge, ou seja, se tivesse um raio de luz aqui, por exemplo, o raio de luz aqui, ó, teria uma interseçãozinha aqui, e se fosse um raio de... mais fácil fazer outros desenhos, né? Para ficar mais intuitivo. Então aqui, ó, a gente pode fazer aqui, ó, convergente. E aqui eu posso fazer divergente. Perfeito? Perfeito. O que acontece? Imagine primeiro uma lente qualquer. Então aqui, ó, imagina primeiro aqui, depois aqui, ó. Imagina que essa é uma lente qualquer. Qual que é o nosso princípio fundamentado aqui, ó? Essa espessurazinha azul aqui, ó, essa espessura azul, a gente pode chamar de E, e o E vai ser aproximadamente zero. O que isso significa? Que essa espessura é muito pequena. Essa espessura vai ser muito pequena mesmo, perfeito? Essa espessura vai ser tão pequena que a gente representa a lente como se fosse uma linha reta. Uma linha reta. No caso de uma lente convergente, a gente tem uma linha reta com setinha para fora. No caso de uma lente divergente, a gente vai ter uma linha reta com setinha para dentro,
certo? Setinha para dentro. Essa é a ideia, perfeito? Que a gente vai representar. É importante você conhecer essa notação. Beleza. O que vai acontecer com uma lente convergente? Aqui a gente vai ter, em ambos os casos, um eixo. Opa! Em ambos os casos aqui a gente vai ter um eixo perfeito. O que acontece? No caso de uma lente convergente, percebe? Vamos fazer, ó, eu imagino que amarelo fica um pouquinho difícil para você enxergar, mas, enfim, eu posso fazer aqui, ó, de azul, então, perfeito? Imagina aqui um raio de luz azul, incidiu aqui, ó, uma lente convergente, esses raios de luz que vêm paralelo vão se encontrar em algum lugar. Esse raio de luz refrata e vem para cá, perfeito? Esse raio de luz aqui, ó, vem aqui e ele vai sofrer uma refração dentro da luz e sair aqui, ó. Esse ponto de encontro entre os raios de luz é o que a gente chama de foco, beleza? Agora, o que acontece em uma lente divergente? Você deve estar me perguntando. Numa lente divergente, a gente pode ter os mesmos raios de luz aqui, só que como o nome já diz, eles não vão convergir, eles vão divergir. Então os raios de luz vêm para cá, certo? Os raios de luz vêm para cá, eles vão se afastar. Essa é a ideia. E se a gente fizesse o prolongamento, ó, imagina que a gente prolongou aqui, ó, esses dois raios de luz, percebe que a gente teria um foco, meio que um foco virtual. A ideia é tipo que esse foco vai ser formado pelo prolongamento de onde os raios de luz foram, entendeu? Então essa é a ideia. A lente convergente, a lente divergente. Além disso, qual que é o conceito aqui? O conceito é o seguinte: a gente tem 3 tipos de lente convergente e 3 tipos de lente divergente. Vamos abordar cada um deles. Não vai ser necessário para a questão, mas para deixar a nossa teoria mais completa, eu acho interessante a gente fazer isso, perfeito? Então vamos lá. Os tipos de lente de convergente vão ser o seguinte: uma lente biconvexa, uma lente plano convexa, uma lente plano convexa e uma lente côncavo convexa. Eu lembro que aqui, ó, a gente pode ter aqui, ó, uma lente côncavo convexa. Fica tipo meio que uma meia-lua, né? Fica tipo meio que uma meia-lua. Aqui, ó, esses são os exemplos de lente convergente. Então aqui, ó, a gente faz aqui e a gente faz aqui, ó. Evidentemente, nesse caso vai ser uma lente convexo-côncava. Por que vai ser uma lente convexo-côncava? Vamos discutir sobre isso já já. Ficou um pouquinho torto, mas eu acho que dá para pegar o conceito. Enquanto a gente tem as lentes convergentes, e a gente vai ter as lentes divergentes, que vão ser as lentes de borda grossa. Vamos ter uma discussão sobre isso também. Calma aí, ó. Por que uma lente de borda grossa, Boneto? Aqui, ó. Você vai entender. Aqui, ó. A gente tem essa situação aqui, ó. Percebe que aqui, ó, essa borda tá grossa pra caramba. E a ideia é que agora a gente tem aqui, ó, 2 espelhos côncavos. Imagina que aqui, ó, essa daqui é a face refletora e essa daqui é a face refletora. Percebe que tá diferente. Aqui, ó, tá pra fora, aqui tá pra dentro. Entendeu? Além dessa borda grossa, a gente tem aqui, ó, uma lente plano-côncava. Tudo bem? Aqui é plano, por mais que esteja torto. E por último, a gente tem uma lente... A gente vai ter uma lente do seguinte tipo. Que é uma lente côncavo-convexa. Não, é convexo-côncava. A gente vai discutir sobre as nomenclaturas agora. O seguinte... Concorda que a gente pode ter 3 tipos de lente. Pode ser côncavo, convexo no caso, né? Ou plano. Evidentemente, aqui, ó, o plano a gente tem aqui e o plano a gente tem aqui, perfeito? A gente tem essas duas ideias aqui. O plano vai estar aqui. Concorda o seguinte: para nomear as lentes, a gente vai sempre... A que tem o maior raio, a gente vai nomear primeiro, tudo bem? Como assim? Você vai aprender na prática aqui, ó. Concorda que nesse primeiro aqui, ó, a gente tem um espelho convexo e outro espelho convexo? Concorda que os dois vão ser convexos? Se os dois são convexos, aqui a gente tem uma lente biconvexa. Biconvexa. Aí aqui, ó, nesse caso,
côncavo, côncavo. Vai ser uma lente bicôncava. Intuitivo, né? Côncavo, bicôncavo. Aqui a gente tem uma lente, aqui a gente tem um plano e aqui a gente tem um espelho convexo. Concorda comigo? Então vai ser uma lente plano convexa. Aí surge a primeira dúvida. Por que não convexo plano? Seguinte, bicho. Vai ser sempre o raio maior. O que significa uma superfície plana? Aí você deve estar pensando comigo. Porra, Boneto, uma linha reta. Imagina então, ó. Só imagine o seguinte. Vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. A ideia é o seguinte. Imagina que a gente tem uma circunferência grandona. A gente pega esse segmentozinho aqui, ó. Imagina uma circunferência do tamanho da Terra. E a gente vai dar um zoom aqui, ó. Perfeito? Vamos dar o zoom. Concorda que nesse milizoom aqui, ó, se a gente pegar essa superfície aqui, ó, e recortar, ó, se a gente pegar aqui, ó, e recortar, ó, tô fazendo na prática, pra você ver que o bagulho é sério mesmo. Você percebe que isso vira aproximadamente uma linha reta? O que você quer dizer com isso, então, Boneto? Que, na verdade, o espelho plano, essa parte plana que está sendo representada, é uma circunferência de um raio infinito. O raio é tão grande que essa daqui é uma parcela desprezível, uma parcela irrelevante. Então, sempre que a gente tiver... Calma aí. Sempre que a gente tiver essa ideia de plano, ele vai aparecer primeiro. Por quê? Porque o plano é como se fosse uma circunferência de raio infinito. Pegou a ideia? Então vamos aqui, ó. A gente vai fazer... Vamos apagar aqui os azulzinhos, né? Aqui, ó, vai ser uma lente plano convexa. Plano convexa. E aqui vai ser uma lente plano côncava. Plano côncavo. E aí surge a seguinte ideia. Tranquilo essa primeira parte, né? Essa parte eu acho que é mais intuitiva. E agora a gente tem aqui, ó. Concorda que aqui a gente tem um convexo e aqui a gente tem um côncavo. Qual que é qual? Imagine que a gente prolongasse. Concorda aqui? Se a gente prolonga, ó, para esses dois últimos espelhos, para essas duas últimas lentes, eu vou fazer um pouquinho mais caprichado para vocês entenderem. Então imagina aqui uma superfície côncava. Opa. Imagina aqui uma superfície côncava. Imagine aqui uma superfície... Não, no caso convexa. Imagine aqui uma superfície côncava, perfeito? Essa superfíciezinha côncava. Aqui, ó. Aqui a gente tem um espelho convexo e aqui a gente tem um espelho côncavo, pode ser? Como que a gente sabe qual que é qual? Vamos prolongar. A gente prolonga os desenhos. Prolongando, observe que essa circunferência aqui, ó, seguiria mais ou menos esse arco, enquanto essa circunferência aqui, ó, seguiria todo esse arco. Concorda comigo? Que o arco do roxo seria muito maior? Se a gente fizesse essa prolongação? Então, se você concorda comigo que o arco do roxo, que é o espelho côncavo, se ele está sendo maior, vai ser uma lente côncavo convexa. Côncavo convexa. Perfeito? E, pela mesma ideia, agora eu vou deixar a cargo do leitor aqui, ó. Leitor não, a cargo de quem estiver acompanhando o vídeo, a gente vai fazer a mesma ideia. A gente coloca aqui, ó. A gente pode fazer de preto aqui. A mesma ideia. E agora fica a seu critério fazer a outra que vai ser convexo côncava, né? Convexo côncava. Eu não vou me estender mais muito, porque senão a gente vai acabar não resolvendo a questão, mas essa é a teoria básica. Então aqui a gente vai ter uma lente convergente. Se eu conseguir despertar a sua curiosidade, fala pra mim que a gente pode gravar um resumão de lentes para você saciar essa curiosidade. Mas sem mais delongas, vamos para a questão. A questão diz que a gente vai ter uma lente convergente de diâmetro 2L. Perfeito? Vamos travar aqui a tela, né? A gente tem uma lente convergente de diâmetro 2L. Então imagina aqui, ó. Imagina que aqui a gente tem um eixo padrão. Imagina que aqui a gente tem um eixo padrão. E aqui a gente vai ter uma lente convergente. Aqui, ó. Aqui a gente vai ter uma lente convergente de diâmetro 2L. Certo? Então aqui, ó. Aqui a gente teria Aqui a gente teria 2L. Mas não vai afetar muito para a questão. O que você precisa conhecer, e agora você vai ficar um pouquinho bravo comigo, você tem que conhecer a equação dos fabricantes de lente. A equação dos fabricantes de lente diz o seguinte, que o foco de uma lente, lembra aquele foco que vai convergir? Esse foco aqui, para a gente achar, é igual a 1 sobre F
1 sobre S vezes o N da lente sobre o N do meio menos 1, vezes 1 sobre o raio. Concorda que a gente está imaginando uma lente biconvexa de diâmetro 2R. Então, o raio vai ser L. Não, perdão, ó, o diâmetro é 2L. Então, o raio vai ser L. L menos 1 sobre L. Certo? Seria... Ó, vamos colocar a geral primeiro. Seria, tipo, aqui, ó. 1 sobre R1, R2. Você deve estar pensando comigo, Boneto, você está chapando. Se os raios vão ser iguais, se os raios forem iguais, vai se anular e vai ser igual a zero. Perfeito, isso aconteceria. Vamos só substituir os valores. A gente está considerando o ar. Então, o N do meio, na verdade, é igual a 1, perfeito? Então, N da lente sobre 1 é o próprio N da lente. Menos 1 vezes. Concorda que vai ser 1 sobre L. E aqui a gente não tem mais muito tempo para justificar, mas vai ficar menos 1 sobre L, perfeito? Por quê? A gente pode fazer outro vídeo explicando. De novo, você ficou curioso, pede próximo vídeo. Dá um like, se inscreve e pede próximo vídeo, perfeito? E aqui, ó, 1 sobre L menos fica mais, certo? Fica mais. 1 sobre L mais 1 sobre L é a mesma coisa que 2 sobre L, perfeito? Aqui, ó. Então, aqui, ó. 2 sobre L, perfeito? Invertendo o denominador, porque a gente quer o foco vai ser igual a L... Opa! Ser igual a L sobre 2 vezes N da lente menos 1. E aqui a gente vai equacionar os 3 focos. Por que era importante destacar? Porque conforme variar o índice de refração, conforme a cor, vai variar o foco também, perfeito? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte. O foco violeta, a gente vai fazer de roxo, tudo bem? Então a gente vai chamar de FR. Por quê? Porque a gente está usando o roxo para representar o violeta. O foco do roxo vai ser igual a L, não muda, sobre 2 vezes. O índice de refração do violeta era 2,50. 2,50 menos 1, 1,5. 1,5. Não vou mexer nisso por enquanto. O foco do amarelo, FA, vamos continuar chamando aqui, ó, FA. Me perdão, eu sei que tá difícil ver o amarelo, mas enfim... O exercício deu, vai ser 2 vezes, aí aqui a gente tem 2,43 menos 1, 1,43, e por último, o foco vermelho vai ser igual a L sobre, aqui ó, vai ser 2,4 menos 1, 1,4, 2 vezes 1,4. Qual que é a ideia? Qual que vai ser o maior foco? O vermelho. Concorda? Por quê? O denominador do vermelho é menor, ou seja, o numerador vai ser maior. Qual que vai ser o menor foco? Concorda que o numerador do roxo é maior, então o foco dele vai ser menor, tudo bem? E por que eu estou perguntando qual que é maior e qual que é menor? Seguinte, bicho, a gente pode apagar aqui e a gente vai equacionar agora, ó. O exercício nos diz... O exercício vai nos dizer o seguinte. Aqui ó, vai vir um raio de luz paralelo. Vamos representar esse raio de luz paralelo de verde, tudo bem? Vai vir um raio de luz paralelo aqui. E esse raio de luz vai conter todas as cores. Só que, pelo fato do índice de refração variar conforme a cor, essas cores vão se refratar de um jeito diferente. Vamos supor o seguinte. A vermelha vem aqui. A amarela vem aqui e a roxa vem aqui. Percebe? Elas saem do mesmo ponto, mas o foco delas é diferente. Por que, Boneto? Por que você fez o foco da roxa mais próximo da lente do que o foco da vermelha? É a própria equação que nos diz isso, perfeito? Então você tinha que ter essa ideia antes de fazer a questão. Além disso, ele fala pra gente... Aqui, ó. Vamos continuar anunciado que a gente não tinha continuado, né? Perdão. Aqui, ó. Feixe de luz paralela, 3 cores, incide sobre essa lente, cobrindo-a completamente, e que um anteparo seja colocado perpendicularmente, ao eixo óptico da lente, no ponto focal determinado usando a luz vermelha, ou seja, está no ponto focal da luz amarela. Ou seja, aqui a gente tem um anteparo
Opa! Aqui a gente vai ter um anteparo, a gente vai fazer um anteparo grosso aqui. Ixi, lá ele. Aqui a gente tem um anteparo grosso aqui, que vai ser onde a luz vai ser meio que batida, tudo bem? Concorda comigo que a ideia é o seguinte, concorda aqui, se a luz bate aqui, vai ter uma parte do anteparo que vai ficar pintada de vermelho, e se a gente prolongasse aqui esse roxo, teria uma parte pintada de roxo. Concorda comigo? Concorda comigo. Essas são as duas áreas que o exercício quer que a gente calcule, perfeito? Perfeito. Então, vamos equacionar. De fato, aqui, ó, compensa a gente prolongar. A gente vai prolongar aqui e vamos resolver a questão. Vai ser uma questão mais ou menos parecida com geometria analítica, tudo bem? Eu só vou fazer uma pequena alteração no desenho, porque perceba o seguinte. Aqui, ó, o exercício fala: a lente vai ser coberta completamente. O que isso significa? Isso significa que, na verdade, esse eixo óptico que a gente fez aqui, ó, ele vai estar aqui. Perfeito? É só isso que significa. Então, isso aí. Só que aqui a gente vai ter que fazer uma modificação no desenho, né? Enfim. Opa. Então, Então vamos apagar de novo, que agora vocês pegaram a ideia. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente tem o roxo. Opa, a gente pode fazer o roxo bem coladinho aqui. A gente pode fazer o roxo coladinho aqui. A gente pode fazer o amarelo aqui. E a gente pode fazer o vermelho aqui. Pode ser? Perceba que a ideia continua a mesma. Aqui, ó, a gente vai continuar tendo roxo. E aqui a gente continua tendo vermelho. Certo? O que eu quero que você perceba? A gente vai nomear os focos. Aqui a gente tem o foco roxo, FR. Aqui, ó, nesse pontinho aqui tá marcado, a gente vai ter o foco amarelo. E nesse pontinho aqui, a gente vai ter o foco vermelho. E a física acabou. Agora a gente só tem que fazer a ideia de geometria, perfeito? Eu quero que você perceba, ó, eu quero destacar primeiro esse triângulozinho aqui, ó. Você consegue enxergar comigo esse triângulozinho que eu destaquei? Ó, esse triângulozinho aqui que eu destaquei, ó, que aqui, ó, é o foco vermelho. Aqui a gente tem uma marca do anteparo. O anteparo tá no foco amarelo. Perceba? Então aqui eu estou retratando esse triângulozinho aqui, perfeito? Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você observe esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho que eu marquei agora. A gente pode chamar de alfa. Qual que é a ideia? Semelhança de triângulo. Concorda que aqui, ó. Essa medida aqui, ó, é 2L. E 2L vai estar sobre... Concorda que esse comprimentozinho aqui, ó, é o foco vermelho. 2L está para o foco vermelho, assim como... Agora a gente vai olhar para o outro triângulozinho. Que eu não posso escrever... Calma aí, ó. Eu vou apagar tudo aqui. Fazer o seguinte, ó. Perceba o seguinte. Esse 2Lzinho aqui, ó, tá para esse comprimentozão aqui, ó. 2L está para o foco vermelho, assim como quem? Perceba. Aqui esse ângulo aparece esse triângulozinho aqui, ó, pequenininho. E esse triângulozinho grandão aqui são triângulos semelhantes, porque o ângulo vai se preservar. Então, concorda que o 2L, esse comprimento total aqui, ó, a gente pode preservar a cor aqui até. Vamos que já tem 24 minutos já. 2L vai estar pro foco vermelho, assim como... Qual que é essa alturazinha aqui? É o que a gente quer descobrir, lembra? A gente pode chamar essa alturazinha aqui, ó, de área vermelha sobre... E quem que é esse comprimento? Vai ser o foco vermelho menos o foco amarelo. FV menos o foco amarelo. Perfeito? Qual que é a outra equação? Vamos imaginar no roxo. Ó, de novo com o laser aqui, ó. Concorda que esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulozinho aqui. Por quê? Porque são triângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo igual a esse ângulo. Então, de novo, o que a gente pode fazer? Perceba, essa medida 2L está para o foco roxo. Por quê? 2L, opa, aqui, ó. 2L, aqui o foco roxo, assim como quem? Assim como a área roxa, a área violeta vai estar. Quem que vai ser essa medida? Vai ser, perceba, aqui é o foco amarelo e aqui é o foco roxo, certo? Então quem que é essa medida? É o foco amarelo menos o foco roxo. Então, vamos colocar aqui, ó, FA, tá bem difícil de ver, menos FR.
Seguinte, o exercício pede pra gente a razão entre o raio da mancha vermelha e o raio da mancha violeta, que são formados no anteparo. Então, vamos equacionar. Concordo o seguinte, baseado nessa equação, 2L é igual a área vermelha vezes o foco vermelho sobre o foco vermelho menos o foco amarelo. Do outro lado, 2L vai ser igual a área roxa vezes o foco roxo sobre o foco amarelo menos o foco roxo, concorda? 2L igual a 2L, isso implica o quê? Que a área vermelha vezes o foco vermelho sobre o foco vermelho menos o foco amarelo, isso daqui tem que ser numericamente igual a área roxa vezes o foco roxo sobre, aqui ó, sobre o foco roxo menos, né? Menos o foco roxo mais o foco amarelo. Certo? Concorda comigo? Concorda. Quem que ele quer? Ele quer a área vermelha sobre a área roxa, certo? Aqui, a área vermelha sobre a área violeta. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente pega essa área roxa e passa dividindo. A área vermelha sobre a área roxa. A área roxa. Isso daqui é o que a gente quer. Todo o resto a gente vai passar pro outro lado. O foco vermelho menos o foco do amarelo, a gente vai estar dividindo da esquerda, a gente vai passar multiplicando. Foco vermelho menos o foco amarelo, tá multiplicando agora. Concorda que o foco roxo manteve aqui em cima, FR. Esse foco vermelho vai passar dividindo, FV. E aqui, ó, mantém igual, FA menos FR. FA menos FR. E aqui acabou nossa questão. Agora a gente substitui os valores. Perfeito? Tá comigo? Tá comigo, né? Vamos que vamos. Quem que é o foco vermelho menos o foco amarelo? Perceba, a gente vai ter L sobre 2 vezes 1,5 menos L sobre 2 vezes 1,43. 2 vezes 1,43. Tudo isso daqui vezes o foco roxo. Ó, vamos fazer aqui, ó, foco roxo sobre o foco vermelho vai ser L sobre 3 sobre L sobre 2,8, certo? Pelos extremos e meio, 2,8 sobre 3, certo? FR sobre FV, então 2,8 sobre 3, que é 28 sobre 30. 28 sobre 30 é a mesma coisa que 14 sobre 15. 14 sobre 15. Perfeito? Enfim, o foco vermelho menos o foco amarelo vai ser L. A gente pode colocar o L em evidência aqui, ó. Vai ser, então é o seguinte, a gente mantém o igual. L vezes, aí aqui, ó, 3. Aqui, ó, fica 1/3 menos 1 sobre... Aí vai ser 2, pegar a calculadorazinha aqui, ó, pra gente fazer a conta, que o homem não é de ferro. Então a gente tem o seguinte, complicada, vamos que vamos, não vamos desanimar aqui. 1/3, 0,33. 1/3, 0,33 menos. Aqui a gente vai ter 1 dividido por 2,86. Certo? Menos 2,86. Isso daqui deu... Provavelmente deve ter errado alguma continha, vamos ver. Talvez não. Deu menos 0,019. Então vamos lá. Então aqui, ó. Pode apagar aqui. Menos 0,019 sobre... Ó, o L está sendo multiplicado, né? Então aqui a gente coloca aqui, ó, vezes L. Sobre o foco, aqui ó, o foco amarelo menos o foco roxo. De novo, o foco amarelo sobre o foco roxo. Ah tá, porque aqui eu usei o foco errado, não
Não era o de 1/3, era de 1 sobre 2,8. Perdão. De novo, então. 1 sobre 2,8 é 0,35. Menos 1 sobre 2,86, ó, 0,0074. Peço perdão pelo meu erro. De novo, então. 0,074R. 0,0074 L. Aqui, ó, a gente mantém o 14 sobre 15 ainda. Perfeito. E aqui embaixo, o foco do amarelo menos o foco do roxo. O foco do amarelo, quem que vai ser? O foco do amarelo a gente viu que é 1 sobre 2,46, certo? Que dá 0,40. 0,40 menos 0,33 vai dar 0,07. 0,07. Aqui, ó. 0,07. 73, né? Isso daqui vezes L também. Perceba, então, o L corta. Qual que é a ideia, então? 0,0074 dividido por 0,073, isso daqui dá 0,1. 0,1 vezes 14 sobre 15. 14 sobre 15 deu 0,094. Que é igual a 0,094. Perfeito? Eu tô achando que eu errei alguma continha no meio desse percurso, mas enfim, a ideia principal dessa questão era essa. Se eu errei algum valorzinho, eu peço perdão. Espero que tenha uma questão bem completa, né? Enfim, depois eu reviso a conta, se eu tiver errado algum valor eu vou colocar aqui no vídeo, quanto que era para ter dado, mas eu tenho quase certeza não, o procedimento físico é esse. Só a continha que era uma continha feia mesmo. Então, é isso. Se você curtiu esse videozaço longo aqui, ó, dá um like no canal, se inscreve, comenta o que você achou, segue a gente nas redes sociais, participa dos nossos desafios, dá um pouquinho de trabalho gravar, acho que você percebeu, e se eu conseguir despertar sua curiosidade em lentes, comenta aí pra gente fazer um vídeo sobre, a teoria é bem bacana, você vai gostar bastante. Então, é isso. Valeu, Derivando Ideias, até a próxima.